Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar Jibaro, o último episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots, dirigido por Alberto Mielgo. Lembrando que a análise contém spoilers. Se você está aqui, possivelmente já assistiu Jibaro, uma das mais belas e com certeza a mais realista animação de toda a série até agora. Apesar da animação apresentar uma direção de arte ultra realista tecnicamente impecável, o arco narrativo do episódio é um mergulho nos mitos antigos e nos conceitos da psicologia junguiana. O curta animado explora uma dança literal entre o feminino e o masculino, além de trazer referências à figura mitológica da sereia e ao arquétipo da mãe. Mas antes de mais nada, já deixa o like e comente aí qual outro episódio de Love, Death and Robots merece uma análise aqui no canal. 1. O arquétipo do herói. Desde os tempos remotos em que as histórias eram contadas em volta das fogueiras, o herói é o arquétipo mais comumente atribuído aos protagonistas. E o de Jibaro não foge à regra. É um cavaleiro que empunha uma espada e veste uma armadura, um retrato do herói clássico. Sua surdez faz com que ele tenha uma vantagem sobre o inimigo, uma sereia cujo canto enlouquece seus ouvintes até a morte. O cavaleiro integra um grupo de conquistadores que estão desbravando um novo local. Eles são uma referência direta aos colonizadores espanhóis que na época eram tidos como heróis pela população. Porém, a perseguição religiosa e a usurpação da riqueza de outras terras e povos são claramente atitudes vilanescas. Ou seja, apesar de se assemelhar a um herói, o protagonista é na verdade um vilão. E a sereia, que parecia encarnar o arquétipo da vilã, é na realidade a heroína da história. É curioso como associamos a imagem de qualquer homem forte de armadura com o arquétipo do herói, enquanto a mulher mística e sensualizada é associada às características vilanescas. Se você fosse uma criança espanhola do século XV, provavelmente consideraria os colonizadores como heróis. É claro que as imagens do inconsciente coletivo prevalecem até hoje e frequentemente ainda fazemos esse tipo de associação. Obras que subvertem arquétipos, portanto, não apenas trazem os símbolos puros presentes no inconsciente coletivo, mas os lapidam criticamente de acordo com o contexto histórico. Jibaro, além de subverter os arquétipos clássicos da jornada do herói, consegue fazer com que o telespectador sinta empatia tanto pelo herói que não é herói, quanto pela vilã que não é vilã, e isso por si só é um feito incrível. 2. O arquétipo da sereia. A figura da sereia está presente em várias mitologias, sendo suas versões mais populares as originárias da mitologia grega e da romana. A sereia já apareceu em diversas formas. Na mitologia grega, por exemplo, ela tinha o corpo de pássaro e rosto de mulher. Mas no imaginário popular, as sereias são mulheres frequentemente descritas como sensuais, cuja metade inferior dos seus corpos são longas caudas de peixe. Cantam, encantam e atraem os homens para o fundo do mar. Em Jibaro, o canto da sereia está mais relacionado ao desespero e à loucura, embora haja, na reta final do episódio, uma certa dose de erotismo. Apesar do nome Jibaro fazer referência ao povo que vive na área rural e nos bosques de Porto Rico, a sereia não integra a mitologia porto-riquenha e se assemelha mais ao Suvanamaka, presente no folclore do sudoeste da Ásia. Ou seja, tanto o local quanto os povos representados no episódio fazem referência às diversas culturas consideradas exóticas pelos europeus. De certa forma, a sereia é um arquétipo que representa 3 arquétipos distintos, sendo 2 deles inconscientes e presentes no sistema topográfico junguiano, a ânima e a sombra. O terceiro é o arquétipo da mãe, mas vamos falar primeiro sobre a sombra e a ânima. A sombra. A sombra é o chamado eu renegado de um indivíduo, a contrapessoa, as características que não são compatíveis com a consciência e a persona. Emma Jung, esposa, escritora e editora de Carl Jung, em Ânimos e Ânima, uma introdução à psicologia analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes, diz que a ninfa que vive na água, isto é, no inconsciente, representa o feminino num estado semi-humano e quase inconsciente. Até o ponto em que a mesma está casada com um homem, pode-se presumir que ela representa sua ânima inconsciente natural, junto com o sentimento indiferenciado, já que as infrações cometidas por ela ocorrem no âmbito deste. É um fato bem conhecido que sempre se provoca escândalo com as partes inconscientes da personalidade, ânima, ânimo, sombra, ou com suas funções inferiores, o que tem por consequência que elas, por perturbadoras, são sempre reprimidas.
O desaparecimento da ninfa em seu elemento descreve justamente aquele processo em que um conteúdo do inconsciente vem à superfície, mas está tão pouco coordenado com o eu consciente que torna a mergulhar a menor oportunidade. Minha interpretação é que o rio Injibaro representa simultaneamente a sombra daqueles colonizadores gananciosos, febris pelos tesouros naturais daquele lugar e a natureza sombria da própria sereia. É curioso como cada um dos colonizadores, inclusive o protagonista, padece nas profundezas das águas. A ânima. A ânima é a representação do lado feminino interno de um homem. Como eu já expliquei, a sereia é um arquétipo feminino presente em diversas mitologias. Emma Jung diz que sabe-se que esta, ânima, representa o componente feminino da personalidade do homem, mas ao mesmo tempo a imagem do ser feminino que este de modo geral traz em si. Em outras palavras, o arquétipo do feminino. Dentre todos os seres levados em conta para tal consideração, os mais apropriados são aqueles conhecidos de várias lendas e contos de fadas, tais como ninfas, virgens transformadas em cisnes, ondinas e fadas. Normalmente elas são de uma beleza arrebatadora, mas apenas meio humanas, tendo um rabo de peixe como as sereias, ou metamorfoseando-se em aves, como as que se transformam em cisnes. Esses seres, ou por serem provocantes ou pelo seu canto, atraem um homem ao seu reino, onde ele desaparece para sempre. Ou então, o que é um traço muito significativo, elas procuram prender o homem pelo amor para viver com ele em seu mundo. Mas elas sempre estão ligadas a algo sinistro, a um tabu que não pode ser ultrapassado. Em Jibaro, assim como Emma Jung descreve, a sereia se apaixona por um homem e o atrai ao seu reino, aprisionando seu corpo sem vida nas profundezas da água. Sendo assim, o episódio é uma releitura do arco clássico do arquétipo da ânima, representado pela figura mitológica da sereia. A mãe. Além de sombra e ânima, a sereia também representa o arquétipo da grande mãe, mais especificamente da mãe natureza. Enquanto a sombra e a ânima são representações do inconsciente, o arquétipo da mãe representa o self, a integração total entre a consciência e a inconsciência. No livro O Homem e seus Símbolos, que contém vários textos compilados pelo próprio Jung, a doutora Marie-Louise von Franz diz que se o indivíduo lutou séria e longamente com a sua ânima ou seu ânimos de maneira a não se deixar identificar parcialmente com eles, o inconsciente muda o seu caráter dominante e aparece numa nova forma simbólica, representada pelo self, o núcleo mais profundo da psique. Nos sonhos da mulher, este núcleo em geral é personificado por uma figura feminina superior, uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mãe terra ou uma deusa da natureza ou do amor. No final do episódio, quando a sereia é ferida, o rio começa a sangrar, revelando o simbolismo dessa integração entre a mítica criatura dourada e o próprio ecossistema. Metaforicamente, a integração entre consciência e inconsciência. E antes de passarmos para a conclusão, eu vou te convidar a me seguir no meu Instagram, @minutosdesanidade, caso queira saber minha nota para esse episódio num mini review. E além de postar minhas opiniões pessoais sobre os filmes e séries que eu analiso aqui, eu vou divulgar no perfil do Instagram os detalhes do curso por assinatura sobre criação de conteúdo que em breve eu vou lançar. 3. Conclusão. Jibaro é considerado por muitos o melhor episódio de Love, Death and Robots e não é à toa. Seu roteiro subverte arquétipos mitológicos clássicos com maestria. Não se trata apenas de um curta animado que tecnicamente beira a perfeição. Seu ponto alto, na minha opinião, é a trama empolgante e ao mesmo tempo amedrontadora, repleta de simbolismo e de referências históricas e mitológicas. E se você gostou do vídeo, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.